Bom, pessoal, vamos começar o assunto da noite de hoje. Né? Todo mundo me ouve bem? Ô Fábio, a tua pergunta você pode direcionar aqui sobre investimento agora, tá? Vamos falar sobre investimento em portaria remota. Pessoal, para a noite de hoje nós vamos falar então sobre portaria remota, para ver se em Ponta Grossa isso é possível ou não. Né? Estaremos convidando uma pessoa que está trabalhando muito, batalhando muito com portaria remota aqui na cidade, que é a Mariane. Então já vou chamar ela logo para a gente começar a nossa conversa. Assim, gente, ó, Camila online. Opa, Camila, tudo jóia? Ó, minha mãe não perde uma live. Beijo, mãe, beijo. Olá, boa noite. Olá, Mari, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia Tudo também. tranquilo. Tudo tranquilo. Então, vamos começar mais devagar, Mari, até porque o pessoal tá chegando ainda. E até porque o título da palestra não, da conversa dessa noite, ela é bem pertinente, porque o Ponta Grossense ele é extremamente provinciano, né? Ele é extremamente descrente. Ah, não, eu já vi falar sobre portaria remota. Não, portaria remota é muito bom, é o futuro, todos os condomínios vão usar, mas em Ponta Grossa não vai dar certo. Né? Você já ouviu isso, Maria? Já ouvi muito, William. Imagina no começo você ouvir isso, né? Quando inicia a operação, quando você inicia o porta a porta. Mas estamos conseguindo, aos poucos, mudar essa visão. Né? Tem muitos também que falam assim, não, é muito bom, é interessante, mas no meu condomínio não dá certo. Né? Tem muitos comentários dessa forma também. Acontece bastante. Então, o pessoal aqui de Ponta Grossa é extremamente reticente com aquilo que não conhece, por mais que ele saiba que já existem em outros lugares. Né? E o que eu queria conversar com você na noite de hoje, Mari, é se por acaso já existe aqui na cidade a dita cuja da portaria remota. Né? Se já tem condomínios que passaram dessa barreira, né? E daí nós vamos abordando aos poucos ali as dificuldades, né, ou as facilidades, né, que eu sei que existem, tanto do aculturamento como a questão até das barreiras tecnológicas, para a gente seguir em frente. Então, Mariane. Então, só para apresentar, pessoal, a Mariane representa a Porter aqui em Ponta Grossa. A Porter é uma franquia nacional, é a maior franquia de portaria remota do Brasil, trabalha com equipamentos Keeper, né, que também são usados no Brasil inteiro, então é uma tecnologia muito direcionada para os condomínios, para esse tipo de serviço, é a especialidade deles, eles dominam o mercado no Brasil inteiro, e a Mariane, então, ela representa a Porter aqui em Ponta Grossa. Então, nós temos uma empresa de renome nacional aqui na nossa cidade, atendendo a nossa cidade e atendendo condomínios aqui. Se eu falei alguma besteira, me corrija, por favor, viu, Mariane? Não, você falou tudo, né? Falou certinho. Hoje nós estamos presentes em 53 cidades, para vocês terem uma ideia do tamanho que é essa empresa, né, a Porter. Que legal. E aqui em Ponta Grossa, com toda essa cultura mais fechada de não fechar negócios com aquelas empresas, com aquelas pessoas que eu não conheço, que não são da cidade, você tem condomínios aqui na cidade? Já estão funcionando, Mariane? Sim, nós já temos hoje 5 condomínios em funcionamento aqui em Ponta Grossa. Tá? Dá um total aí em torno de mais ou menos 450 unidades, né? Somando os 5 condomínios que nós temos em atendimento, já em operação, com o sistema funcionando da portaria remota. Que legal, então já existe. Já existe, já é uma realidade aqui em Ponta Grossa. E temos de diversos perfis também. Duvido. Eu acho que portaria remota só dá certo no condomínio vertical. Nos outros não funciona, né? Escutei muito isso, mas para você ter uma ideia, William, hoje
3 condomínios que nós temos, inclusive os 2 primeiros condomínios que nós fechamos negócio aqui em Ponta Grossa, são condomínios horizontais. Tá? Então, a não funciona, né? Oi? Mas não funciona, né? Olha, tem funcionado. Tem funcionado? Nós, no começo, inclusive, quando nós iniciamos o nosso prospect comercial, a orientação da franqueadora era para focar as energias nos condomínios verticais, que realmente é mais fácil, é 1 ou 2 acessos que tem. Só que nós gostamos de desafios, né? Então, o primeiro condomínio que nós fechamos é um condomínio de lotes, que fica ali na região do Contorno, próximo do centro de eventos. É um condomínio que tem piscina, tem academia, tem 3 entradas veiculares, então é uma entrada de visitante, uma entrada de morador e a saída veicular e mais o acesso pedestre. Então, são 276 unidades nesse condomínio e nós encaramos aí esse desafio. Demorou. A única diferença, William, do condomínio horizontal para o vertical, nesse caso, foi o tempo de instalação. Que como era o nosso primeiro condomínio, os nossos técnicos receberam treinamento, porém era algo novo para todos, né, que estavam participando da implantação. Então, do prazo que nós tínhamos de 45 dias para entregar, nós atrasamos e esse prazo ficou em torno de mais ou menos uns 70 dias para nós entregarmos esse condomínio. Essa é a única diferença que nós sentimos. Porque na questão do controle de acesso, na questão do atendimento, é a mesma coisa que um atendimento de um condomínio vertical, né? Então, nós tivemos aí o privilégio de iniciar dessa forma e de ter dado certo. Que legal. Enquanto isso, eu vou dando uma boa noite aqui, Mari, para o pessoal que está entrando na live. Então, boa noite do Dr. Elvis aqui, o advogado na área condominial, está interessado no assunto, pelo jeito. Muito bom. A Camila aqui, que eu já dei boa noite. No WhatsApp é ruim de ver todo mundo que está online. A Leda é síndica, né? A Leda sempre prestigia nossas lives. Boa noite, viu, Leda? A Hanai Pereira. Tem alguns nomes aqui que eu acho que foi da tua propaganda, viu, Maria? Provavelmente. A Núbia, a Francine, provavelmente. Aí. Soraya, Satikonok. Satiko. Thiago Schaefer, lá de Palhoça, Santa Catarina, nosso lar. O Edson do Vitácio Varana sempre acompanha também, sempre participa. A Andréia, o José Carlos Custódio, a Fabiana Mazeto. Fabiana, logo também vamos ter uma live com ela. Ela é engenheira patológica de estrutura, de condomínios, também é da área, manja muito. Conheço ela. E o Hemerson também. Teve oportunidade? Agora eu tô fazendo live com mulheres porretas, viu? Só uma mulher forte. Isso aí. Então, Maria, voltando ao nosso assunto depois dos boa noites, né, que não dá para deixar de prestigiar, e aproveito já o pessoal que mora em condomínio aí, o que vocês tiverem de dúvida, de objeção, eu não acredito que funciona por causa disso. É agora. Mande agora para a gente ver se a Mari tem resposta para isso, se não tem, porque todo mundo, quando ouve falar de portaria remota, né, Mari, tem a resposta pronta. Sim. Adoro, eu acho muito legal a tecnologia. Mas o meu condomínio é de idoso. E se o condomínio é de idoso, Mari? Funciona ou não? Tem algum exemplo? O que vocês acham, pessoal? Coloquem aí nos comentários. Vocês acham que funciona ou não funciona? É porque o idoso tem mais dificuldade com tecnologia, né? É o que todo mundo diz. É o que todo mundo diz, né? Mas quando você tem uma ação de pós-venda, de orientação, se torna muito fácil, né? O nosso quarto condomínio instalado é um condomínio vertical, tá? O quarto condomínio que foi o condomínio vertical. E é um condomínio de idosos, de pessoas idosas. Veja só que legal. Eu levei a ideia para o síndico achou interessante, por quê?
Porque eu chamei esse síndico para vir aqui no escritório e testar a tecnologia no nosso showroom. E isso faz toda a diferença, sabe, William? Quando a pessoa faz a experiência. Se ela não fizer a experiência, ela vai continuar com os tabus, né? Então, eu gosto de levar no condomínio, gosto de colocar para conversar com o síndico, trago aqui no escritório, mostro a base de monitoramento, mostro o sistema aqui do escritório, do nosso showroom, mostro lá no condomínio, envio convites, e isso faz toda a diferença. E esse síndico, ele veio aqui no escritório conhecer a convite, né? Chamei ele. E na mesma noite ele tinha uma reunião com o conselho. E quando eu cheguei, ele me chamou, né? Ele falou, Mariane, já que você quer apresentar, o que você acha de você participar da reunião hoje e a gente já vê se dá andamento ou não nessa possibilidade. Eu, mais do que depressa, falei, não, tô lá, vou, mostro. Cheguei lá, me deparei com o grupo de conselheiros, pessoas com uma idade mais avançada, né? E daí você fica apreensivo, porque você pensa assim, que algumas pessoas, elas têm tanta resistência, William, que às vezes elas não dão abertura para você. Então, eu fiquei um pouco receosa. Eu fiquei um pouco receosa pensando que poderia encontrar pessoas assim lá. E daí comecei a explicar, mostrar o aplicativo no celular, mostrar o controle veicular, a tag, explicando as funções, como que funcionava o sistema de portaria remota. E esse síndico, ele me interrompeu no meio da conversa e falou assim, fale para eles do convite. Daí ele contou que ele tinha recebido o convite, que ele entrou aqui sem precisar tocar o interfone, que ele acessou o espaço e ele viu lá que eu tinha o relatório de quem estava entrando, que eu tinha as imagens em tempo real da pessoa que estava entrando pelo aplicativo e que eu determinei qual seria o tempo daquela pessoa aqui dentro. Então, foi o uso do convite que estimulou esse síndico. A prática convence, né? História, exatamente. A prática convence mais que a história, às vezes. Não, tem que ser a prática, tem que ser a experiência. E né? falando em prática, Mariane, só te interrompendo um pouquinho, né, cuidado com o que você fala, o que eu falei da Keeper e o Odirley acabou de entrar aqui. Ô, Glória, Odirley, boa noite. Ai, meu Deus. Tá fiscalizando aí o serviço. Fala, Odirley. Vamos lá. Então, falar da Keeper é só elogiar, né? Não tem como. Então, continuando só a história para concluir, nós fomos para a Assembleia e nesse condomínio tinha portaria física 12 horas. E em relação a custo, o valor da portaria remota, 24 horas, se igualava ao valor que ele tinha, que ele pagava, né? Na portaria física 12 horas. Só deixa eu tomar uma água aqui. Tá, enquanto isso eu vou vendo os comentários aqui, o doutor Fernandes aqui, Elvis Fernandes, comentou que o idoso é mais fechado à tecnologia, mas eles se adaptam, eu acho. Realmente, Fernandes, sim. Nesse caso aqui, esse condomínio, eu acompanho, nós administramos esse condomínio. Hoje o pessoal, tomara que não seja corona, o pessoal não abre mão da portaria remota, o pessoal gosta muito, usa muito, já se adaptou com o uso da Porter, e eu acredito que eles não voltam mais de forma nenhuma para a portaria física. Não voltam mais. A Kelly falando que em Brasília não funcionaria. Vamos ver aqui. A Fabiana Mazeia, eu tô com dois ouvintes de peso aqui, o Odirley e a Fabiana. Ambos estiveram no Super Síndico palestrando o ano passado. Só tem que agradecer demais pela audiência. A Fabiana comentando, desde que o idoso receba as informações necessárias, é o melhor cliente. Sim, porque ele é mais fiel. A hora que ele se apega, ele não é um cliente de ficar pulando, né, de fornecedor em fornecedor. A hora que ele entende e abraça, ele realmente continua junto, Fabiana. E tem uma dúvida do Ellison aqui, relacionada a entregas. Quando o morador não está em casa, como é que funciona? Aí, acho que você não vai ter resposta para isso não, Mariane. Agora você pegou. Temos, né? Temos sim. Então, como que funciona? Diferente da portaria convencional, quando não tem o porteiro,
que a pessoa interfona e a ligação cai lá no apartamento, no interfone do apartamento, e se a pessoa não tiver, o entregador vai embora, né? Com a portaria remota, Ellison, o operador ele vai ligar para você no teu celular. Então, primeiro, nós vamos localizar você aonde você estiver, tá? E daí vamos informar. Se você estiver no apartamento, tudo bem, você desce e recebe a sua correspondência. Se você não estiver no apartamento e tem uma zeladora, um auxiliar de serviços gerais que trabalha 44 horas semanais, por exemplo, no condomínio, essa pessoa nós vamos ligar para essa zeladora, né, mediante, lógico, um acordo daí entre o síndico, a zeladora, enfim, e nós ligaremos para a zeladora, aonde ela estiver lá no condomínio limpando, a gente liga para ela vai e recebe a correspondência e deixa lá na guarita para você retirar a hora que você chegar no condomínio. Tá? Então funcionaria assim. Mas funciona assim mesmo, Mariane? Tem algum caso prático? Tem algum condomínio que você atende assim na prática já, que poderia citar para a gente? Sim, nós temos, na verdade, tirando o Ecoville, que é um condomínio de lotes e ainda está em fase de construção, não tem entregas de correspondência, em todos os outros 4 condomínios funciona perfeitamente. Também o que acontece muito é que às vezes você não está em casa, mas o seu colega está e ele tem uma correspondência. Então ele já recebe a tua correspondência e deixa lá na guarita para você retirar depois. Outros casos tem a vizinhança solidária, né? Então um vizinho já se dispõe, já deixa alinhado com o outro morador para receber essa correspondência. E você avisa, olha, que nem no caso, a operação liga. Senhor William, tem uma correspondência para o senhor aqui na portaria, o senhor pode receber? Olha, Mariane, eu não posso receber, mas você faz o favor de ligar para o apartamento 202, que eu já combinei com ela e ela vai receber para mim. Então, fica muito mais prático esse processo aí de recebimento de correspondência. Mas já que você deu a cara a tapa aqui e você sabia que perguntas viriam, né? Às vezes eu olho para a minha direita aqui, porque o notebook fica aberto aqui com as perguntas. Uma pergunta do Dr. Fernandes. Quero saber sobre a validade de uma citação judicial ou adequação para isso da sua empresa. Se chegar uma citação judicial, Mariane, como é que é feito? É o mesmo procedimento, por exemplo? Sim, é o mesmo procedimento. No caso de um oficial de justiça, por exemplo, que chegue no condomínio, nós somos obrigados a permitir a entrada desse oficial de justiça caso ele queira entrar, né? Se o morador, ao nós contatarmos esse morador, ele não aceitar receber, independente, nós orientamos que, como se trata de algo, né, judicial, nós não podemos impedir a entrada e pedimos, inclusive, daí para o síndico fazer o acompanhamento. Entendi. Então, uma citação judicial não deixaria de ser atendida em virtude do meu condomínio ter portaria remota. Exatamente. Nós seguimos o mesmo processo. Como funcionaria na portaria física, nós seguimos na portaria remota. E é até melhor, William, nesses casos, porque não indispõe o morador com o porteiro. Às vezes acaba sendo um porteiro meio fofoqueiro, comenta com um, comenta com o outro. Não existe. Não, isso aí é mentira. Não existe, né? Ai, desculpa, eu estou trazendo uma realidade de outro. Eu gosto bastante dos porteiros, mas tem alguns que. Então, até essa questão da pessoalidade acaba com a portaria remota, né? Essa questão da portaria física, às vezes a gente observa que os procedimentos estão muito bem estabelecidos, o porteiro tem um conhecimento muito bom, mas pô, ele está, às vezes, há 1, 2, 3 anos naquele condomínio, ele dá, querendo ou não, uma relaxadinha nos procedimentos de segurança. Como é que funciona na portaria remota? Toda vez que eu for entrar e eu não tiver com o meu controle, eu não tiver com a minha tag, eu vou ter que passar pelo mesmo processo de identificação? Sim, apesar de você ser morador, ser um proprietário do imóvel, caso você esqueça o teu dispositivo de acesso, você vai tocar o interfone. O operador, você vai informar que você é o morador da unidade tal, e o operador, ele vai seguir o seguinte procedimento.
ele vai verificar se no cadastro existe mais alguém na sua unidade. Se existir, ele vai ligar para essa pessoa autorizar a tua entrada. Caso não tenha ninguém ou a pessoa não atenda, ele liga no teu celular para fazer a confirmação. Caso você, por exemplo, tá com o celular, mas por algum motivo não baixou o aplicativo, né? Que pode baixar o aplicativo. Ele liga no teu celular. Caso contrário, você está sem o celular, não tem ninguém em casa, ele vai confirmar um dado aleatório do teu cadastro ou uma senha. Daí isso depende do que o condomínio define daí na assembleia de entrega da portaria. Eu entendi. Tem uma pergunta aqui da Andréia. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta. A Andréia, creio que é aqui de Castro. Né? Ela também acompanha. Creio que seja ela. Né? E acredito que sim. Vou lendo aqui no computador que é melhor. E quando não consegue entrar em contato com o morador por telefone, visto que o nosso condomínio é muito ruim o sinal. Então, eu sou o morador, chegou alguém lá e não conseguiram falar comigo porque é ruim meu sinal. Apesar que eu já imagino a tua resposta, porque na portaria física, se eu tiver que ligar, eu também não vou conseguir falar. Sim. Então, o problema é muito parecido, mas responda, fique à vontade. Existe, nos condomínios que tem interfone também no apartamento, digamos assim, existe a possibilidade de integrar no nosso sistema. Tá? Então, o operador ele ligaria primeiro daí no interfone do condomínio, e daí, se não atender no interfone do condomínio, liga no celular. Então funciona nos dois. Peraí, isso aí para mim é novidade. Não é só por telefone? Ele vai interfonar também? Ele pode interfonar também. Existe a possibilidade de fazer essa integração instalando um módulo ATA, que nós chamamos, né? Então, ele faz essa ligação. Nós não aconselhamos, William, pelo seguinte: hoje em dia, a maioria das pessoas, elas não estão em casa. Então, tem muitas pessoas que trabalham em casa, dentro do condomínio, que ficam em casa um grande tempo, que nem às vezes é um condomínio de pessoas aposentadas, enfim, né? Mas o interfone, além disso, ele traz muito problema de manutenção, né? Constantemente tem que estar chamando um técnico para arrumar. Teve um caso de um condomínio aqui que eu conversei uma vez em Uvaranas, que é cliente de vocês, e ele comentou que deu um raio lá e ele teve que gastar horrores para reinstalar todo o sistema. Confere. Então, nós trazemos essa facilidade, porque hoje em dia, dificilmente alguém não tem celular, né? A gente esquece, como diz o ditado, a gente esquece a carteira com dinheiro em casa, mas o celular a gente não esquece. E se esquece, volta a buscar, né? Exatamente. Então, por esse motivo que nós utilizamos, nós concentramos tanto a liberação de acesso pelo celular, pelo aplicativo, quanto as confirmações e autorização de entrada. Tá. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite ao pessoal que está entrando, Mari. Só para você dar tem um pessoal do Ibaté aqui, a Annelise, né, o Emerson, a Viviane lá do Vista, né, um exemplo que a gente pode usar. Vamos ver, Viviane Borges, vou ver o pessoal que entrou depois. A Patrícia Gomes, a Márcia Gaudêncio e a Neuzi Florenzano. Então, um abraço para todo mundo. Obrigada, um abraço aí, pessoal. Olá, o Ellison perguntando, William, sabe onde foi? Sei sim, viu, Ellison? Eu sei sim onde foi. Mari, e me diga uma coisa, você está me falando, por enquanto, só vantagem, falando bonito, né? Vamos lá, então. Mas me diga quais são as maiores dificuldades que você observa hoje, né, do conceito de portaria remota perante a nossa realidade, aquilo que a gente vive aqui É porque falar de portaria remota para outras regiões parece até estranho, mas para Ponta Grossa é um pouquinho diferente. Né? Qual que são as tuas maiores dificuldades? Você quase falou aí. A principal delas é a questão da cultura. Tá? Por quê? Porque quando algumas pessoas pensam em portaria remota, eles pensam que as coisas serão mais fáceis, que vai conseguir burlar as regras do condomínio,
né, as regras de acesso, e a portaria remota ela é muito rigorosa. E nós temos como um trabalho nosso aqui, exclusivo da Porter, disciplinar os moradores. Então, se ele entra e deixa um estranho entrar e gera um evento carona no condomínio, por exemplo, a gente liga para aquele morador que abriu o portão e não esperou fechar, para orientar ele do vacilo, digamos assim, que ele está dando em relação à segurança. Só deixa eu contar uma história, só para aproveitar esse gancho aí. Esses dias eu estava no escritório, mais ou menos esse horário, às 9 horas da noite, me ligou um morador enfurecido num condomínio, né? Eu quero saber quem que está me ligando para falar de estacionamento esse horário, 9 horas da noite, mas que chata. Aí, olha, meu senhor, acredito que não foi ninguém daqui, né? Que condomínio que o senhor é? Daí ele falou o condomínio, eu disse, já sei quem te ligou, então provavelmente foi da porta, o senhor deve ter estacionado errado e elas querem que o senhor corrija. Tá, então vou ligar para elas. Então eu sei que na prática funciona, porque vocês realmente ligam, vão atrás, né, ficam pegando no pé do morador ali, porque a gente fala às vezes nas assembleias, pessoal, vamos ter bom senso, o bom senso resolve tudo. Resolve tudo. Todo mundo tem bom senso? Infelizmente não. Então precisa de disciplina sim. Exatamente. Então, essa parte da cultura, das pessoas aprenderem, é que nem esse condomínio que nós temos de idosos, o síndico comentou esses dias para mim. Ele falou assim, Mariane, eu vi o quanto o nosso condomínio tinha uma falsa segurança depois que nós implantamos a portaria remota. Porque se o síndico não atender, nós não vamos deixar o prestador de serviço entrar. Isso, né, se ele já não tiver autorizado. Mas se não tiver nenhuma informação para nós que aquela pessoa, aquele prestador de serviço, aquele visitante está autorizado a entrar, se a gente não conseguir falar com o morador, daí também conclui a pergunta da Andrea, infelizmente aquela pessoa não vai entrar. Então, a gente não vai liberar o acesso. Mas eu sou morador, eu sou casado com fulano, a gente acabou brigando, mas eu quero entrar, porque eu quero me reconciliar. Não vai entrar. Se você tiver com o teu dispositivo bloqueado, porque o outro morador bloqueou, não entra, né? Então, essa questão da mudança cultural mesmo, das pessoas verem que o que é certo e tem que ser feito. Né? Então, nós vamos seguir o regimento do condomínio. O que tiver lá é o que nós vamos fazer. Né? Entendi. Então, ao teu ver, a maior dificuldade é a cultura das pessoas. Na verdade, eu não diria a falta de cultura, mas o preconceito que se tem em relação a esse tipo de serviço. Né? As pessoas já querem pré-julgar um serviço que efetivamente elas não conhecem na prática, mas que agora podem conhecer, né? Um dos argumentos que eu vi, e já participei de bastante assembleia, onde foi colocado em questão, né, o assunto portaria remota. E muita gente fala assim, não, mas eu gosto tanto de dar tchau pro porteiro, dar oi pro porteiro, eu não me acostumo em não ter isso. E são questões de mudanças de hábito. Porque se a gente for pegar hoje, a nossa situação de hoje você praticamente não vê o porteiro. Porque isolamento social, distanciamento. Então, se for pensar, já estamos, né, essa situação trouxe a tecnologia para muito mais próximo do nosso dia a dia. Até a Viviane está comentando ali, depois tem outras perguntas, e eu vou fazer uma pergunta justamente voltada ali para o lado do que a Viviane consegue responder. Eu ouvia muito, Mariane, que portaria remota é muito bom, mas para condomínios pequenos, de até 30 unidades. Mais do que isso, não funciona. Né? Qual que é o condomínio de maior número de unidades que vocês atendem aqui em Ponta Grossa? E como é que funciona? Hoje eu tenho o condomínio Vista, né, que está ativo com 198 unidades, está funcionando, tá, perfeitamente. E tem daí no caso o Ecoville, que tem 276 unidades, porém ele está em fase de construção, mas o movimento lá do prestador de serviço é muito grande. Muitas pessoas têm esse pensamento de que não funciona para condomínio grande, porque eles têm uma ideia de que o porteiro vai fazer outras atividades dentro do condomínio, que na verdade muitas vezes não são
de responsabilidade dele. E mesmo que fosse, digamos assim, um porteiro, por exemplo, num condomínio que nem o Porto do Vista, um porteiro não daria conta, né? Desculpa citar o nome como exemplo, mas né, é o exemplo real que nós temos. É um condomínio que um porteiro físico não ia dar conta. Não ia dar conta. Pelo fluxo de prestadores de serviço, pelo fluxo de moradores em si, e lá, por exemplo, tem um problema de via. Então, não tem estacionamento para fora, em volta do condomínio. Então, são situações que, independente se fosse um porteiro apenas, não atenderia a demanda. Então, não dá certo quando o síndico, ou os condôminos, ou o conselho em si, tenta concentrar várias funções que existem, várias responsabilidades que existem dentro do condomínio na portaria. Entendi. E Que muitas realmente vezes é o essa porteiro mistura, né? até faz, William, muitas vezes o porteiro até faz, de levar a correspondência lá no apartamento, de ficar indo no estacionamento verificar a placa de veículo, enfim, entre outras coisas, né? Receber encomenda de um morador, deixar dinheiro, entregar dinheiro, são coisas que o porteiro até faz. Mas na primeira oportunidade que ele tiver de ter uma desavença e colocar um processo no condomínio, por exemplo, é causa-ganho. Entendi. Vamos Não usar sei se mais. você concorda, né, com isso. O acúmulo de função realmente ele é um problema, eu não posso retirar, porque se eu for olhar a convenção hoje do CIEMACO, que é onde dá as diretrizes sobre como deve trabalhar os